Não basta ser, tem que parecer. E aqui comigo você também sabe que tem que aparecer. A nossa imagem chega primeiro que tudo. Chega primeiro que a nossa mensagem, que a nossa voz, que o nosso carisma, que o nosso relacionamento com a nossa audiência. A nossa imagem chega antes. E por isso nós precisamos prestar muita atenção naquilo que a gente transmite. Olá, tudo bom? Como Muito você bem, Camila. E tá? assim, muito feliz com o convite. Achei muito legal essa preocupação, né, que você trouxe, essa linha de raciocínio que é igual à minha. Assim, vamos conversar aí hoje, inclusive, como a imagem vai nos ajudar a gravar mais vídeos, hein? Ai, quero saber tudo. Vou até colocar o outro lado do meu fone aqui, porque olha, a gente não pode mandar mensagem errada, cada uma compartilhando as suas especialidades, mas antes da gente entrar no assunto que é tão necessário para todos os empresários, meu público é de empresários e empreendedores que sabem da importância dos vídeos, mas eu quero que você se apresente para o pessoal, quero que você fale um Claro. pouquinho da sua história, Vamos lá, por Camila. favor. Então, assim, eu sou consultora, né, de imagem e estilo. E a realidade, assim, eu fiz a minha transição de carreira, eu empreendo há alguns 4 anos aí quase. Eu vim do mercado corporativo, trabalhei 17 anos na área da saúde, na área de gestão, de marketing, que é a minha principal formação, a minha graduação é em marketing, né? E aí eu trabalhei muitos anos Legal. também, né, com essa parte do marketing, sempre amei a parte do marketing pessoal. E gostava dessa parte da moda. E aí, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu já estava bem cansada do mundo corporativo, queria empreender. E aí eu descobri a consultoria de imagem, que ainda há alguns anos atrás, agora já está mais difundida, mas na época não era tão conhecida. E comecei a estudar, fiz uma primeira formação numa escola francesa. E aí eu descobri, né, a importância da comunicação, né, do marketing pessoal, da comunicação da nossa marca pessoal junto com o vestir, com a moda. E quando juntou isso, aí eu me apaixonei. E aí comecei a fazer mais especializações, aí fiz visagismo, fiz a parte de cor, de comunicação, porque a nossa imagem não é somente o que a gente veste, né? Então, é também a nossa forma de falar, nosso comportamento. E aí comecei a estudar mais e mais, e aí hoje esse é o meu trabalho. Eu trabalho com o marketing, né, pessoal, então com a consultoria de imagem voltada para essa parte de marketing pessoal, de construção de marca pessoal, e também com a parte de estratégia, né, de marketing no digital, justamente essa parte de adequação de imagem, de tudo mais para apresentação digital, que hoje é muito importante, né? Eu acho que os empreendedores, né, os Sim. empresários têm cada vez mais notado que a pandemia nos trouxe, né, essa certeza de que precisamos estar bem posicionados no digital também, né? Inclusive, estudos recentes, Camila, já mostram esse pilar do posicionamento digital como um dos pilares dentro da imagem. Olha que Antigamente, os pilares legal. da imagem eram Ah, três, né? Que era o vestir, né? A parte da hum. aparência, que é aqui que entra o estilo. Era o comportamento e a comunicação. Então, a forma como a gente se expressa, né? Gesticula, que entra no comportamento, e a forma como que a gente fala e apresenta nossas palavras. E agora, o quarto pilar é o posicionamento digital. Já vem aí como um novo pilar dentro da imagem, porque não tem para onde fugir, é isso aí. Nossa, sensacional. E a gente acha que isso é uma coisa, ah, não, boba, vou só ali rapidinho e vou colocar uma roupa qualquer, e é justamente ali que aparece uma oportunidade de negócio, é justamente no dia que você não está tão preparado, assim, que aparece uma oportunidade de live, algum convite assim de última hora, porque Sim. isso também pode acontecer, né? Ou seja, nós precisamos cuidar porque a gente. Uma vez eu escutei uma frase que eu achei sensacional: vista-se para a vida que você quer ter. E eu abracei isso, porque por mais que você não seja, vai, por exemplo, a Teacher Dani, que entrou aqui, que já está aqui comigo faz um tempão, ela ainda não é a número um, mas ela já Uhum. tem que se posicionar, tem que mostrar para o mundo como se já fosse, né? E isso é super importante nos vídeos, porque às vezes você não está vendendo, às vezes está batendo cabeça tentando passar uma mensagem, ninguém te dá muita voz, talvez você não esteja transmitindo a mensagem certa, não só da sua boca, mas também pela sua imagem, né? E eu quero saber isso.
Quero saber como que a gente pode ajustar. Porque, Claro. ó, deixa eu só contar uma história rapidinha. Como eu conheci Luane? Só para o Aham. pessoal entender como é que foi. Eu estava assistindo uma live da Priscila Asilo, Ah, foi gravada, não consegui gravada, que assistir legal. lá. Foi no gravado. E o chat, ela salvou o chat estava rolando. E aí o pessoal falando de imagem, não, porque tem muita gente. Aí a Luane começou a se posicionar. Tem muita gente que se veste errado, que tá mandando a mensagem errada, aí eu preciso ajudar todo mundo. Aí o pessoal, isso, ajuda, você tem que fazer um produto a respeito disso, não sei o que. O pessoal começou a colocar o fogo lá. Falei, isso é muito interessante para minha audiência, É. vamos chamar a Luane para a gente aprofundar a respeito disso, porque realmente é muito importante e a gente não se dá conta. A gente está tão preocupado em entregar um bom trabalho, e se especializar, estudar, e às vezes isso pode até parecer fútil. E até pouco tempo era um meio que senso comum, né? Ah, tá bom, é uma coisa. Não, mas não é muito importante. Então, diante disso, quais são os principais erros, né? Vamos começar com as escorregadas. O que motivou você a levar sua mensagem lá para o chat daquela live e querer mandar para o mundo isso também, né? Esses apontamentos, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é Exatamente, legal. Camila, você começou assim pontuando algo muito importante. As pessoas preocupam-se demais em se especializar intelectualmente, né? E isso, é claro, é muito importante, mas não estão preocupadas com a forma que elas vão transmitir isso, sabe? E aí, naquela live, foi exatamente o que aconteceu. Era uma análise de uma estratégia, né, que a Priscila estava fazendo, e o estrategista ali estava trazendo, e na estratégia dele estava tudo certinho. Quando ele trouxe a imagem da expert, né, da pessoa ali que estava sendo analisada, na hora bateu na minha cabeça, falou, é isso, é a imagem dela. Então, assim, ela era excelente ali, intelectualmente, e só que a imagem dela não se conectava com o público dela. E o mais interessante ali, que é um dos erros também, né, que a maioria das pessoas cometem, é achar que eu preciso estar... criou muito esse mito de que para eu estar bem vestida, eu tenho que estar sempre de social, sabe? Então, assim, no terno, na Tem gente. alfaiataria. E não, a realidade é que você tem que estar sempre ali dentro, né? Respeitando as características do seu estilo, né? Estar bem vestido não tem a ver com criar um personagem ou eu ir lá puxar no Google ou no Pinterest várias referências de pessoa de social, de terno, né? De blazer e de camisa, e aquilo é estar bem vestido. Até pouco tempo atrás, né, até o mundo corporativo era muito assim. Hoje em dia não mais. Então você tem que primeiro pensar qual a mensagem eu quero transmitir, né? O que eu quero que as pessoas pensem, né? Quando tiverem essa primeira impressão comigo. Então ali, por exemplo, naquela live, a menina ela estava super bem vestida, a mulher, né? Que estava ali no vídeo. Ela estava com uma camisa, com um lenço, super bem vestida. Só que o público dela não se conectava com aquilo, porque ela estava tentando falar com mães. Então vamos começar a pensar, tá? Ali ela estava tentando falar com mães. Uma mãe, né, ali no pós-maternidade, que era o nicho, né, que era a pessoa com que ela estava tentando se conectar. Então, uma mãe no pós-maternidade, ela vai estar de camisa, lenço, super maquiada, com o cabelo muito acertadinho. Não, coitada, a mãe vai estar... Jamais, sabe? Então, Jamais. assim, óbvio, ela tem que entrar ali igual a mãe, fazer uma olheira. Não, mas ela, né, podia vestir ali elementos que se conectassem mais. Então, de repente, uma blusa, né, uma camisa ali, uma t-shirt com uma malha mais maleável, que tivesse dentro do estilo dela, né, que respeitasse o estilo dela, que ela se sentisse bem também, mas se preocupar muito com essa conexão com quem eu tô falando, né? Então, assim, com quem eu quero falar, acho que esse é o primeiro erro, a gente não pensa. E na nossa comunicação aqui, o tempo todo, a gente vai adequando, né? Adequando como eu vou falar, quanto mais eu preciso estudar para me comunicar com essa audiência. Então, eu tenho que estudar isso também, né? Com quem é aqui, com quem que eu estou falando, quem está ouvindo a minha mensagem. Então, eu vou me conectar com ela dessa forma, né? Então, acho que esse é o principal erro. E você trouxe até
essa frase aí no começo da live, eu amei, porque eu falo para as minhas clientes assim, que elas têm que se vestir como se elas já fossem famosas. Falo, ó, você vai se vestir como se você já fosse famosa. E isso não significa, como eu falei aqui, não significa estar montada o tempo inteiro, não significa estar de social, significa estar ali na segurança, né, do seu estilo, se comunicando da maneira com o público que você quer atingir e de forma também com que você se sinta seguro e bem, né? Então isso é muito importante. Sim. Até porque dependendo de como você se veste, você coloca um muro gigantesco entre o seu público e você. Então, primeira coisa, a persona, né? Conhecer a sua persona, saber com quem você fala, saber o tom que a pessoa quer que você fale, e também o que te representa, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas no marketing que gostam da posição de professor, se posicionam no palco. Eu não. Eu gosto da proximidade, eu faço questão de ter essa proximidade. São perfis, não tá certo ou errado. Cada um tem que fazer aquilo que representa. Agora, se eu trouxesse lá as minhas roupas de repórter, porque eu, né, era só terninho, era só coisas assim super mais sérias, eu ia desconectar das pessoas, porque eu falo uma coisa, mas mando uma mensagem visual de completamente diferente. Assim como as nossas palavras têm que estar alinhadas com as nossas atitudes, literalmente falando, a nossa imagem ela é uma linguagem não verbal, ela passa a mensagem e chega antes da nossa voz, né? Então, sobe no palco antes de fazer uma palestra. A pessoa primeiro vai ver o que você está vestindo, vai ver sua postura, vai ver seu cabelo, sua maquiagem, para depois ouvir sua voz. E até aí ela já criou a imagem que ela tem de você. Quanto tempo uma pessoa demora para chegar? Não, eu fui com a cara dela, não fui com a cara dela. Então, existem estudos que são 3 segundos. Eu gosto de falar até 10, sabe? Mas existem já estudos que são 3 segundos. E o que acontece é que existia muito isso, né? Mas isso é pré-julgamento. Na verdade, não é julgamento, né? O que acontece é que a gente tem uma área aqui no nosso cérebro, né? Que chama o nosso sistema límbico. E existem algumas formas que a gente vai criando, né? De acordo com a cultura. Então, por exemplo, quando a gente chega num consultório médico, antigamente, a gente já esperava ver alguém de branco ou de jaleco. Já são padrões que o nosso cérebro cria. Não é questão de julgamento. Então, sim, a gente espera, a gente cria imagens nessa área do nosso cérebro e a gente espera. Então, até acontecia muito, né, antigamente, quando você fala muito com uma pessoa por telefone, você fica imaginando como ela é. Aí, quando você vê, você fala, nossa, você não era nada do que eu imaginava. Então, assim, o nosso cérebro, ele imagina, ele tem, né, esses arquétipos que a gente fala, ele tem essas formas, essas cores, o que a gente espera das pessoas, né? Isso é intuitivo, não é julgamento. Então, na hora, realmente, quando você tem um primeiro contato com a pessoa, ela já vai criar uma primeira impressão. E se essa primeira impressão estiver alinhada com a comunicação verbal, né? Porque a imagem é uma comunicação não verbal, a gente não falou e já criou, já se comunicou. Então, aí se a nossa primeira impressão, né? Essa primeira comunicação não verbal não estiver alinhada, você vai ter que desconstruir com a verbal. Isso dá muito mais trabalho do que se tudo tivesse alinhado, né? Então, assim, se a primeira impressão, né, se a primeira comunicação, essa não verbal, esse primeiro impacto com a nossa imagem já estiver alinhado com o que a gente fala também, aí a comunicação flui muito mais fácil. Não cria nenhum ruído, né, que a gente fala que a gente precisa tirar o ruído, né? Quando você passa essa primeira mensagem de algo muito diferente da sua comunicação, você criou um ruído e aí você vai ter que meio que consertar com as suas palavras. Só que isso demanda muito mais trabalho, né? Tem alguém aqui que já lembrou de alguma amiga que precisa fazer um ajuste na comunicação visual, aproveita e clica aqui no aviãozinho, chama para vir para cá para essa live ou manda o dedo aqui no like para o Instagram mandar para outras pessoas que nós estamos aqui ao vivo, porque essa é uma mensagem muito necessária.
Lu, me fala uma coisa, o que que você tem a dizer para aquelas pessoas que se inspiram, vamos dizer assim, né, em Mark Zuckerberg, aquelas pessoas que têm o guarda-roupa da turma da Mônica, né, todos os dias vestindo a mesma coisa de uma forma bem simples. Ah, se o Mark Zuckerberg faz dessa forma, eu também posso me vestir aí de qualquer jeito, uma camisa mais basicona, tal. Como é que a gente argumenta com esse tipo Primeiro, de assim, comentário? primeiro entendendo que nós não somos o Mark Zuckerberg nem o Steve Jobs. Então, eu não tenho ainda, sabe, como é que eu falo? Essa fama, esses milhões na conta e tudo mais, para não precisar construir uma imagem, entendeu? Por exemplo, o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg são pessoas que se vestem dessa maneira. Eles não precisam mais se provar intelectualmente para ninguém. Todo mundo já sabe quem eles são. Eles não precisam mais dessa comunicação, entendeu? Na hora que aparece uma foto, você já sabe quem ele é. Então, ele não precisa mais comunicar. Ele já é conhecido ali, né? Exato. Ele já provou. Ele já provou e olha assim, quanto ele ralou para provar o que ele provou. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente quando se inspira em pessoas que já estão em certo patamar, de pensar que elas não começaram dessa maneira, elas ralaram muito para estar onde estão. Então, é difícil você falar, não, eu vou fazer porque para ele funcionou. Mas espera aí, no começo, como foi? Né? Então, procura lá, né? Estuda a história toda e não é tão simples assim, né? Então, e é claro, por exemplo, um bom exemplo do que eu gosto, do Steve Jobs, né? Que ele se veste ali daquela maneira funcional. É completamente ligado ao posicionamento de marca dele. Vai pensando, nós, meros mortais, que isso é porque ele é desapegado. Não, na verdade, a construção da marca dele é toda em cima disso. Se você for pensar, quando ele trouxe a Apple, se você estudar, né, aí toda a história da marca, ele trouxe como algo que ele queria o quê? Que fosse simples, extremamente funcional, né? E tivesse toda uma linha clean. E se você pensar, quando ele trouxe, quando a marca começou a se fortalecer, antigamente, todos os aparelhos tecnológicos eram cheios de coisa, cheio de botão, Quando ele trouxe aquela linha mais clean, mais funcional. Então, a imagem dele estende o que ele comunica na marca dele. Entendeu? Então, por isso que eu falei que é muito importante você entender o público com que você quer se comunicar. E assim, é óbvio, né, que faz parte também do que ele acredita. Por isso a história do ser para parecer. Então, uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta, se você tentar parecer algo que você não é, você cria um personagem. E isso não se sustenta a longo prazo. Então, você tem que ser primeiro. Então, por exemplo, ele né? Então, ele é aquilo e aí ele construiu, né, posicionou toda a marca dele dessa maneira. Então, é muito importante a gente pensar nisso, o que nós somos, com quem a gente quer se comunicar, qual a mensagem a gente quer transmitir, para pensar em como a gente vai construir essa imagem. Mas, com certeza, não é porque não é sem sentido, não é sem sentido. Com certeza não. E eu escuto muito isso. Parece um absurdo, né? Mas, não, o pessoal lá se veste dessa forma. Agora, assim, são duas coisas bem diferentes. A gente fala, não pode ser aquilo que você não é, não pode colocar roupa que não te representa, porque senão você perde a sua essência e tal. É diferente, por exemplo, de uma pessoa mudar de estilo por conta do momento de vida, porque ela amadureceu, ou porque ela começou a ver a roupa de outra forma. A gente sempre tem aquele vestido no guarda-roupa, fala, isso aqui não me representa mais, eu vou doar, ele tá novinho, bonitinho, não sei o quê, mas eu comprei com uma cabeça, hoje eu tenho outra cabeça. É bem diferente você ser um personagem e você evoluir ou mudar de acordo com o seu momento de vida, né? Passamos durante a vida por várias transições de estilo, né? Como você falou, conforme as fases vão mudando, conforme nós vamos amadurecendo, graças a Deus, né? A vida vai, então a gente vai realmente passando por várias transições de estilo, né? Então, nós vamos respeitando, né? Esses momentos, né? E assim, e é óbvio que quando eu falo, né? Quando eu falo em respeitar o estilo, é sempre entendendo a importância
que aquela imagem, que aquele estilo tem para nós, tá? Porque muito mais também do que uma comunicação com o outro, Camila, é uma comunicação com a gente mesmo, sabe? E até quando a gente fala, né, em estar diante das câmeras, você que fala pro público destravar, gravar mais, quanto mais a gente alinha essa imagem, nessa comunicação para o outro, mais segurança nós temos com a nossa imagem. Olha que louco, né? E mais seguro nós ficamos. E quanto mais seguro você tiver com a sua imagem, mais fácil vai ser para você ficar diante da câmera, porque você está seguro ali com a sua imagem, com o que você está comunicando, com o que você quer, você está se sentindo bem ali com a sua imagem, e aquilo vai trazendo essa segurança e te ajuda muito, muito, muito mesmo nessa comunicação. Com a gente mesmo, sabe? Até eu dou sempre esse exemplo, né? Quantas vezes, se você for puxar na sua memória e alguma vez que você se arrumou bem, assim, que você se olhou no espelho e falou, nossa, hoje eu tô me sentindo linda, hoje eu tô me sentindo poderosa. É exatamente isso que nós deveríamos trazer pro dia a dia, né? Claro, com as suas devidas proporções, mas eu brinco, né, com as clientes e falo, não passa pelo espelho e se assusta, sabe? Todos os dias, para de se assustar de passar pelo espelho, assim, fala, nossa, que olheira, que coisa. Faz o mínimo ali, sabe? O mínimo que é importante para você se sentir bem, cada um, né? Por exemplo, tem pessoas que não necessitam diariamente da maquiagem para se sentir bem, que tem uma pele melhor, não sei o quê. Mas passa ali um lip tint, arruma minimamente o cabelo, coloca, né? Eu falo, gente, para com esse negócio de roupa de ficar em casa, quem trabalha, né, em home office. Passar o dia de pijama, não se arrumar minimamente, porque isso vai desconstruindo a imagem que nós temos de nós mesmos, sabe? Isso que é ruim e vai trazendo insegurança aí. E assim, Camila, é muito, muito importante nessa história do vídeo você abrir a câmera, sabe? E se você tá segura ali com que você primeiro você se vê. Você não vai ter... Já é um passinho para você evoluindo nessa caminhada, sabe? De gravar mais vídeo, de fazer live, de aparecer aqui, de divulgar o seu produto, o seu serviço. Faz muita diferença. E não significa gastar horrores com roupa e maquiagem, etc, certo? Também é outro mito, né? Vamos desconstruir todos os mitos. Esse é outro mito, assim, que eu desconstruo diariamente, sabe? Ficou ali, né, num consciente coletivo por conta do programa Esquadrão da Moda. Eu mesmo amava assistir Esquadrão da Moda, assisti muito, sou fã do programa, mas assim, aquilo não é consultoria de imagem, tá, gente? Assim, não é jogar todo o guarda-roupa fora, não é comprar tudo novo, sabe? Eu já cheguei em casa de cliente que falou assim pra mim, Lu, por mim eu jogava esse guarda-roupa inteiro fora. E aí, na hora que eu comecei ali a construir com ela e mostrar pra ela as peças dela, a gente montou ali em 2 horas mais de 40 looks com o que ela já tinha. E aí ela falou, nossa, por mim eu jogava esse guarda-roupa tudo fora. Não, é um treino mesmo, sabe, Camila? É começar a olhar ali para suas peças, para suas coisas com mais intencionalidade mesmo. E o que acontece é o que a gente começou falando, né? A gente se prepara muito intelectualmente, a gente estuda muito sobre o nosso tema, sobre o nosso mercado, sobre várias coisas. E aí a gente trata a nossa imagem no automático, sabe? A gente acha que é só chegar, acordar de manhã, pegar a primeira coisa e vestir. Tratar a imagem no automático, né? A gente pensa, como você falou, né? Tinha o mito da futilidade. E a gente começou muito, se eu começar a pensar na minha imagem, no que eu vou vestir, isso é fútil, eu tô gastando tempo. Não, pelo amor de Deus, como eu falei. É importante para a maneira como a gente se vê, é importante para a imagem que a gente comunica. Então é treino, a gente tem que treinar, sabe? Olhar o armário, as peças ali, pensar como eu posso montar isso diferente? Eu já usei tanto essa blusa com essa calça. Legal, como eu posso montar isso diferente? Então, assim, eu não tô tendo tempo, de me maquiar diariamente como eu gostaria. Quais os produtos eu poderia usar? De repente, o protetor solar com uma cor e um lip tint que já hidrataria a minha boca e já iria compor e já tira aquela cara de tão cansada, sabe? Então, esses pequenos detalhes. E se permitir, né? Porque a gente merece, a gente cuida de tudo e de Exato. todos e na hora da gente
Faz o quê? Ah, não, eu vou botar essa blusa. Tem um furinho aqui, mas ninguém tá vendo. Pelo amor de Deus. Essa tem que Essa sair do tem que guarda-roupa. sair do guarda-roupa. Agora não é Não, trocar não. guarda-roupa E inteiro. principalmente, Camila, assim, a gente, por exemplo, a nossa, essa parte aqui, né? Tanto que o visagismo é muito legal, que estuda todas as linhas e a comunicação das linhas do rosto também. Mas essa parte aqui, nossa, né? Até aqui os ombros, comunica 80% da imagem toda, porque é normalmente onde as pessoas têm uma primeira. Você pensa, quando você conhece alguém, primeiro você vai olhar no rosto dela, né? Primeiro você vai olhar para essa região. E essa região tornou-se ainda mais importante agora em tempos de digital, em tempos de gravação de vídeo, em tempos de live, em tempo de reunião online, né? Então, fazer essa adequação, né? Por exemplo, acessórios. Eu falo muito para as minhas clientes, os acessórios é um investimento menor, né? Perto do restante da roupa e faz uma extrema diferença. Então, invista, né, em alguns brincos que você goste, que você se sinta bem, né? Isso faz diferença, né? Ali, então, assim, pensar no que você, sempre no que, pelo menos na parte de cima, quando você for se apresentar, né, diante das câmeras, e essas coisas vão fazendo diferença. E aí, até na prática aqui, Camila, se você quiser que eu dou, né, algumas dicas assim mais práticas, por exemplo, né, se você tem um público com quem você precisa se comunicar, permitindo, trazendo mais acolhimento, você vai tentar sempre usar linhas arredondadas, né? Então, por exemplo, brincos, linhas arredondadas, linhas arredondadas e cores mais claras também ajudam um pouco mais. As cores mais fechadas traz um certo distanciamento um pouco, traz um distanciamento um pouco maior. Por exemplo, aqui hoje, ó, eu tô de cacharel, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, não é um bom modelo quando você quer trazer quando você tem um público que você quer trazer proximidade. Então, vamos lá, vamos pensar em psicólogas, em algumas profissões que elas precisam trazer, né, esse nível de acolhimento, né? Então, por exemplo, a cacharel, ela fecha muito, não tem pele à mostra. Então, eu tô muito tampada aqui, ó, distância, entendeu? Hoje é porque tá frio em São Paulo que eu tô de cacharel, mas, né, é sempre pensar nessa comunicação. Então, por exemplo, essa cacharel, se ela fosse num tomzinho mais claro e até numa lã, porque a lã, pensa, ela parece um ursinho, né? A lã, ela é mais... conforme aquilo tem um conforto maior visualmente, ele tem esse conforto também de trazer mais aproximação, né? E aí, quando você precisa, por exemplo, trazer mais impacto, mais força... Aí você vai já usar as cores escuras, linhas mais retas, então brincos mais retos. No rosto também, algumas orientações aqui na prática que são legais. Se você quer que as pessoas prestem atenção, né, que elas sejam mais emocionais. Onde a gente é mais emocional? No olhar, né? O nosso olho transmite muita emoção. Então, eu vou reforçar a maquiagem nos olhos. Agora, se eu quero que as pessoas prestem bastante atenção no que eu tô falando, vou trazer um batom mais forte. Isso vai trazer, né, atenção ali para minha boca, para o que eu tô falando, para minha mensagem. E aí a mesma coisa também. Se eu quero mais acolhimento, mais doçura, eu vou usar tons mais claros, mais rosados. Eu quero mais força, realmente o batom vermelhão, um batom mais escuro, aquilo vai trazer mais força na imagem. Então, algumas pequenas coisas você vai passando assim e você consegue ir usando com mais intencionalidade. Muito bom. Quero trazer 2 pontos para você comentar aqui. Primeiro, a gente estava falando de boca, vem Joyce Powers, que é minha aluna querida, que gosta de batonzão roxo. Assim, eu acho barato, porque ela é muito assim, fora da curva, Que sabe? legal. Ela é super autêntica. E sempre tá lá, com o cabelão vermelhão e batom roxo. Eu queria que você falasse sobre as mensagens que isso transmite. E já que a gente está falando de cores, queria também que você me dissesse, até uma dúvida que eu tenho há algum tempo. Quando eu trabalhava na Record, eu era meio que proibida de usar amarelão e vermelho. Então, assim, por quê? O que essas cores transmitem aqui no vídeo? Tudo bem que lá a gente tem que ser imparcial, aqui completamente diferente, aqui a gente tem que trazer a nossa totalmente, né? Temos que ser parciais e trazer os nossos valores, as nossas
os nossos princípios, enfim, mas eu queria, o que que isso representa? Vamos falar do batonzão e dessas cores um pouco mais fortes Então, das ó, nesse roupas. caso aí que você falou, por exemplo, da sua aluna, da Joyce, seja bem-vinda aqui, a Joyce. Ela tem, né, quando ela faz esse contraste, ela realmente traz, né, esse batom roxo e esse cabelo. O cabelo já como eu falo, um pouco disruptivo, digamos assim, né? Porque já é, como eu posso dizer, fora do comum. Né? Que hoje em dia, o comum é ser morena, loira iluminada. Então, assim, já sai ali um pouco daquele senso comum. Realmente ela traz uma mensagem de força. Né? Eu não sei qual é a profissão dela, que ela fala, mas ela traz uma mensagem de força. Por exemplo, de posicionamento forte, então, dentro da área dela. Sempre que a gente traz uma imagem mais disruptiva, né, uma imagem mais diferentona do que a gente costuma ver, por exemplo, homens com cabelo platinado, né? Ali no contexto, ele traz uma mensagem mais disruptiva, né? Então, toda vez ele vai sempre te trazer, então, uma primeira mensagem de impacto, de força, de uma pessoa bem posicionada, de uma pessoa que vai trazer uma mensagem realmente, assim, criativa. Aqui tem pessoa falando, né? A criatividade também vai trazer. Então, sempre que você não vai esperar uma pessoa do senso comum, digamos assim, entendeu? Que ela vai realmente trazer uma personalidade na comunicação dela, né? Ela vai trazer ali mensagens fortes. Então, eu estava tentando pensar aqui num exemplo. Uma mensagem fora do senso comum, entendeu? Então, existem até marcas, né? Que trazem essa mensagem um pouco mais de força. Se você for pensar, né? Por exemplo, nas cores que você está falando aí, né? Por exemplo, amarelo, laranja, são cores de criatividade. E normalmente, porque de criatividade, e elas chamam muito a atenção. Então, normalmente, por que eles deveriam pedir para vocês não usar isso nos vídeos? Porque realmente a cor ia chamar mais atenção do que a mensagem. Então, ali naquele momento, né? Então, e ela traz sempre são cores muito fortes, né? São cores muito luminosas, então elas vão chamar atenção e trazer essa mensagem de mais criatividade, de ser mais disruptivo. E ali, naquele momento, né, ainda mais como repórter, eles querem que vocês sejam mais mais imparciais, que a mensagem ali seja, né, de transmitir informação. Então, não pode transmitir muita personalidade, entendeu? E essas cores, por si só, elas trazem mais personalidade. Sempre as cores mais vivas, né? Mais intensas, aquelas cores que doem o olho. Então, laranja, o amarelo, o rosa pink, né? Que eles falam que é, né, uma cor, assim, mais disruptiva. Todas essas cores mais vivas, elas vão trazer mais alegria, elas vão trazer mais criatividade, elas vão trazer esse lado, né? Mais disruptivo mesmo. Agora, cores mais neutras, né? Aí vão trazer mais... E assim, Camila, é muito difícil falar, né, dentro da imagem em itens isolados, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos construir aqui. Se eu tenho uma camisa, né, uma camisa de alfaiataria amarela, ela vai quebrar um pouco ali da seriedade da camisa, mas ainda é menos séria do que uma t-shirt amarela. Entendeu? Ainda quer dizer, mais séria, não menos. Ela tira a formalidade da camisa, a cor equilibra a formalidade da camisa, mas ela ainda é um pouco mais séria do que uma t-shirt amarela. Uma coisa sempre pode equilibrar a outra, mas em geral é isso. As cores mais neutras, elas são mais refinadas, mais elegantes, né? Então, os tons bege, cinza, o próprio preto... e as cores mais clarinhas, também os tons mais fechados, igual um verde musgo, o azul marinho que você está usando aí, por exemplo, o azul marinho, eu falo que todo mundo tinha que trocar o preto pelo azul marinho, porque o azul marinho ele favorece mais as peles, né, falando em harmonia aí de imagem, e ele também é a cor da credibilidade e da confiança. O azul marinho. Os tons de azul mais escuros, eles são tons de credibilidade e confiança. Então, ele é um tom muito legal para usar, por exemplo, em reuniões, né? Que você precisa passar essa credibilidade.
Então é bem legal. Deixa eu ver aqui que a sua aluninha falou pra mim o que ela é. Mas, eu não tô conseguindo. Ela trabalha Que com fotos criativas. legal! Então faz. Ela é professora de matemática, mas aqui no digital ela é Exato, aí, tá professora de vendo como fotos criativas. ela tem tudo a ver. Tem Tem tudo a tudo a ver. ver, ela fala. Então, você não vai esperar, né, de uma profissional assim, aquela foto quadradinha. Então, tá vendo como a mensagem alinhada aí com o que eu quero comunicar é legal. E é óbvio, né, como eu falei, que ela colocou aqui, né, que ela se Muito, destaca. Sim, ela vai se destacar, né? sim, ela não passa, nossa, não passa, não é uma pessoa assim escondida na multidão, não, ela brilha, ela. Isso é muito legal. Deixa eu te falar uma coisa, uma vez eu estava vendo, eu gosto bastante desse assunto, às vezes eu vejo eu tava vendo um podcast no YouTube de uma pessoa também que trabalha com imagem e ela falou em relação ao cabelo dividido no meio e o cabelo pro lado. Só que não disse o que isso significa. O que é assim? Porque eu não gosto do meu cabelo no meio. Qual é a mensagem que o cabelo transmite se ele está repartido no meio, do lado, com um topete, sem topete, preso? É Quais são assim, as ó, o mensagens do cabelo no cabelo? meio, o que acontece? Essa parte aqui, né, da testa, justamente por ser a parte aqui, né, da nossa cabeça que cobre o nosso cérebro, ela é a nossa parte que comunica o nosso intelecto, tá? Então, toda a nossa comunicação de intelecto tá aqui, a nossa comunicação emocional tá aqui, a parte comunicativa mesmo tá na boca, né, pela comunicação. Então, toda vez que eu puxo, né, o cabelo aqui, ó, eu tô mostrando mais o meu intelecto, então isso me deixa mais séria. E normalmente quando a gente divide o cabelo aqui, né, ó, a gente cria uma linha, né, que vai chamar mais atenção para esse intelecto e vai deixar uma imagem um pouco mais séria, tá? Normalmente porque também quem usa o cabelo no meio já usa ele mais ajeitado assim, né, olha. Já traz uma mensagem. Agora, quando eu uso o cabelo mais de lado, ele já traz, né, uma mensagem de uma acessibilidade um pouco maior, justamente porque não tem, né, esse cabelo tão certinho no meio aqui. Então, ele traz realmente, assim, o cabelo daquela maneira fica um pouco mais formal e o cabelo de lado um pouco mais informal. Né? Mas como eu falei, isso aí tudo tem que constrói junto com a cor e com tudo mais. A ideia do cabelo também, na lateral, assim, ó, todos nós temos um lado do rosto que é mais alto que o outro. Todos nós, por conta das nossas assimetrias, tá? Então, todos nós, se você olhar normalmente pelo canto do olho, canto do nariz e canto da boca, se você se olhar bem no espelho, você vai ver que você tem um lado que é um pouquinho mais alto que o outro. Tá? Então, quando a gente reparte o cabelo, deixando esse lado que é mais alto, livre. Então, por exemplo, aqui vai. É que assim, o meu é até difícil quando eu vou explicar isso, porque o meu é ao contrário. O meu lado mais alto é esse. Só que, olha eu contando segredos aqui, hein? Eu tenho muito cabelo branco nessa área, então eu não consigo deixar o meu cabelo para esse lado, porque quando começa a crescer e eu sou morena, aparece tudo. Mas, ó, o certo seria usar o cabelo assim, porque esse é o meu lado mais alto, mais livre, ó. Se você olhar a imagem, até faz um pouquinho de diferença já. Porque isso todo levanta, então traz uma mensagem, assim, né? Uma pessoa mais... O rosto todo mais levantado. Isso é bom até esteticamente, né? Pra gente se olhar. Então, toda a parte... Isso vai ajudar a levantar ainda mais, né? E trazer aí mais vitalidade, né? Pra esse olhar, pra essa comunicação. Agora, quando eu jogo o topete em cima do meu lado mais alto, eu ajudo a acentuar ainda mais o meu lado que é mais baixo, porque é ele que eu tô evidenciando, entendeu? Então, é legal fazer esse exercício no espelho, tentar ir localizar o seu lado mais alto e deixar o cabelo para um lado ou para o outro. Mas, em geral, é isso, Camila. O cabelo no meio traz mais intelectualidade, e o cabelo de um lado para o outro é mais essa parte, né, da acessibilidade, mas também de ver a questão das linhas aí. Mas como eu falo mas, por exemplo, como Muito eu falo legal. que tudo se completa, por exemplo, o cabelo mais escuro, assim como, né, pensando na mesma linha das cores, o cabelo mais escuro, ele sempre vai trazer um pouquinho mais de força e formalidade do que um cabelo mais clarinho, do que as loiras, né? As loiras, o cabelo mais clarinho, ele traz mais acolhimento. Né? Assim como o cabelo ali ruivo, mais disruptivo, traz mais criatividade, né?
Então, assim, por exemplo, um cabelo dividido no meio de uma loirinha com babyliss não vai trazer força, entendeu? Já vai acentuar ali, vai ficar Uhum. mais angelical até a comunicação. Né? E é óbvio, assim, aí nós, como né, morenas, que já traz um pouco mais de força na imagem, dividido no meio, aí vai trazer mais força ainda. Muito legal. Agora, uma vez eu vi que cabelo curto, para quem, por exemplo, eu tenho o arquétipo do herói, Uhum. né, e aí eu cortei meu cabelo aqui, aí, não, é legal, não sei o que e tal. Não, assim, eu não consigo me adaptar, por isso que eu deixei crescer um pouco mais de novo. Mas tem a ver com isso também da força? Você tem o teu cabelo mais curto, você transmite Sim. a sensação de força? E o que transmite? Porque assim, não sei se cabelo longo transmite fragilidade. O que seria a mensagem do É cabelo um pouco assim, mais ó. longo? Fala Então, pra gente. todas as linhas mais retas dentro da nossa imagem vão comunicar mais força, tá? E o que acontece também com o cabelo mais curto? Além dele acentuar a linha reta normalmente, né? Por exemplo, o seu, com certeza. Na hora que você cortou mais curto, ele fez o quê? Uma linha reta bem aqui, né? Ó. Então, isso vai trazer mais força para a imagem. E pensando aí até em arquétipo, tá? Isso aqui não tem a ver com feminino e masculino no sentido de feminilidade e masculinidade, não isso, tá? Mas a questão, assim, por exemplo, das construções, como eu disse, que o nosso cérebro tem. Então, por exemplo, os cabelos curtos, o nosso cérebro entende que são cabelos masculinos, né? Então, ele vai trazer mais força para a imagem feminina quanto mais curto esse cabelo for. Né? Porque a gente pensa aí num cabelo feminino um pouco mais maior. Mais maior, Jesus, um pouco maior. Eu sou. É. Um Nossa, pouco um mais pouco longo, mais você longo. misturou as Não, coisas, erro eu de português, entendi. Jesus. Aí, e o cabelo muito longo, né? Existe também aí algumas medidas, né, que a gente faz para saber mais ou menos o comprimento do cabelo. O cabelo muito longo, ele também vai rejuvenescer, né? Assim, vai trazer um ar um pouco mais infantil para a imagem, porque ele traz bastante esse romantismo, esse lado feminino, tá? Então ele vai trazer também um pouco mais de acolhimento. Então, sim, o cabelo mais curto, ele vai trazer mais força, né? E o cabelo bem longo vai reforçar a imagem da feminilidade, vai trazer um pouco mais de fragilidade, né? Um pouco mais uma mensagem um pouco mais suave, tá? E aí também isso tudo reforçado na cor, né? Então, tudo que é mais escuro, é mais forte, mais clarinho, é mais suave. Para fazer pitch de vendas aí, para quando a gente está com o carrinho aberto, para quem está trabalhando com coleção nova, não vou mostrar coleção nova. Qual é a melhor cor para você fazer venda aqui no digital? Vamos lá. Sempre. O azul marinho eu gosto, né? Então, se você vai usar aqui, o azul marinho. Um batom que chame um pouco de atenção para as pessoas prestarem bem atenção no que você está falando, né? Se você tem o cabelo também um pouco mais reto, né? Ele também sempre traz um pouco mais de força, então, independente da cor, o Babyliss, ele traz ondas, né? E as linhas circulares sempre traz mais proximidade do que as linhas retas. Então, o cabelo um pouco mais reto. Mas lembra que eu falei, é sempre importante você pensar com quem você quer se conectar, né? Então, por exemplo, como eu falei, onde a gente se conheceu, né? Naquela live da Priscila. Aquela moça, ela tava numa imagem ali, né? Vamos lá, de novo, de camisa, lenço, cabelo retinho, bem arrumadinho. Ela estava transmitindo força, elegância, confiabilidade ali. Mas ela estava se distanciando muito do público dela. Então, a gente tem que entender, principalmente aí, o nosso público e tentar trazer coisas ali que naquele momento a pessoa precisa se conectar com você. Precisa olhar para você e falar, nossa, ela é uma de nós, digamos assim, né? E aí, é óbvio que falando em cores, eu gosto bastante de trabalhar, gosto do azul marinho. Falando em mensagens gerais, né? O azul marinho eu acho que é o melhor, porque ele vai trazer confiabilidade e credibilidade, né? Mas aí, por exemplo, se eu tenho né, que eu falo para um público de imagem, de moda, então quando eu vou fazer, né, algum pitch de vendas, alguma coisa, as pessoas quando abrem a câmera
para ver uma consultora de imagem, ela já tem aquela imagem que é uma pessoa modernona, sabe? Então, eu já tento trazer um pouco mais de alguma cor, um brinco diferente, alguma coisa que chame atenção nela nesse sentido. Então, você pensar assim, como... Isso é um exercício legal de fazer, Camila. Como o meu público se veste? E o que eu gosto que é mais próximo disso. É lógico que você não vai fazer, né? Como a gente falou lá no começo, de montar um personagem. Mas o que eu gosto que é mais próximo disso? E normalmente, quando a gente escolhe falar para um determinado público, né, sobre um determinado tema, a gente se conecta com aquele tema, a gente gosta daquilo. Então é fácil, né? É fácil. Assim como para sua aluna, usando ela de exemplo aí de novo, ela tem tudo a ver com ela falar de foto criativa, com a imagem dela. Então uma coisa só complementa a outra. É sempre pensar nisso, com quem eu tô falando. Né, para o tiro não sair pela culatra, entendeu, Camila? De às vezes eu achar exatamente que talvez possa ter sido, né, o caso daquela moça da live que a gente se conheceu, dela achar, aí não, como eu sou a professora, como você falou, né? Como eu sou a professora, eu tenho que me vestir dessa maneira. Talvez aquilo nem fizesse tanto sentido para ela, mas ela achou que ela como ela estava ali na frente da câmera, ela tinha que se vestir daquela maneira. Mas peraí, como o meu público se veste? Quais são as necessidades que eles têm? Essa mensagem eu quero passar? Ou seja, é uma composição um pouco complexa e única, né? Cada pessoa tem a sua personalidade, o seu público, sua especialidade e tem outras coisas também que a gente precisa levar em conta que também são ainda mais pessoais, que são as cores que ficam bem em você. Então, por exemplo, eu amo laranja, a minha comunicação sempre teve. Às vezes, agora eu tô no roxo, mas eu já usei o cinza, já usei marinho, já usei azul um pouco mais claro, mas o meu laranja continua lá. Agora, bota um laranja aqui, eu fico horrorosa. Por quê? Aí depois Você eu fez entendi a que sua não tá na minha coloração? cartela de cores, Qual né? que é a sua? Eu fiz. É a Eu sou minha. inverno brilhante. Eu amo. Ai, que cartela linda. Jura? Então, mas Que por legal. exemplo, o laranja você pode puxar pro coral, que é o laranja rosado. Que é o O coral laranja fica legal. rosado, né? Que ele é um pouquinho mais frio. Aí você pode usar. O laranja é a cor, ele transmite muita criatividade, né? Ele é a cor da mente criativa. Então, sempre que a gente quiser transmitir essa criatividade, o laranja é bem legal. Você falou, por exemplo, do roxo. Eu gosto do roxo também, você me lembrou. O roxo é legal para quem quer transmitir, quer ver? É muito legal para pessoas da área da beleza, pessoas que querem transmitir imagem de poder, mas não um poder pejorativo, né? Se você for pensar, por exemplo, antigamente os reis e rainhas, as coroas eram todas roxas, eles usavam tipo umas capas, eram roxas. Então ele traz esse poder da realeza, sabe? Esse poder de força. Então o Legal. roxo ele é muito legal quando você quer usar isso. O cinza, você falou aqui das coisas, eu tô lembrando. O cinza, ele é tecnológico. Então, ele é muito legal para pessoas que trabalham, né, nessa área de tecnologia. Até aqui no marketing digital, por exemplo, que querem passar mais essa mensagem, né? Pessoas que trabalham com designs de criação de site, sabe? Que tem essa parte, os gestores de tráfego, usar o cinza é legal. Ah, eu tenho vários amigos que são cinegrafistas, editores de imagem, e eles têm, geralmente na ilha de edição, eles trabalham de frente para uma parede cinza. O É por cinza. isso, então. É. O cimento queimado, ou o cinza mais Ele escuro, o tal, cinza é na por conta psicologia disso. das cores, o cinza ele tem essa mensagem do tecnológico, né? Então, e ele é também porque se você lembrar, né, do prata, então tudo isso traz, né, essa mensagem do mais tecnológico. E ele é um tom muito neutro também, né? Ele neutraliza, então, por exemplo, quem trabalha, né, editando imagem e tudo mais, fora, né, todo esse lado que ele tá mexendo com tecnologia ali o tempo inteiro, ele vê muita coisa. E o nosso olhar, ele não, por exemplo, lá vai eu que trabalho com coloração pessoal, existe um certo limite no dia que eu consigo atender. Depois disso, o nosso cérebro fica meio confuso, não está programado para ver tanta imagem, tanta cor. Então, para ele, quanto mais ele neutralizar ali o ambiente de trabalho dele, também melhor, né?
Muito bom. Agora, outra coisa, esses dias eu também li que azul marinho não combina, assim, preto não combina com amarelo, preto combina com azul marinho. O que que é isso? Eu falei, gente, mas eu sempre usei preto com cores mais felizes justamente para equilibrar e eu tô fazendo errado a vida Não, a toda, é isso verdade aí? é assim, ó, existe, né? Na consultoria de imagem, a gente estuda muito a harmonia, né, entre as cores. Então, assim, a harmonia nada mais é do que de como combinar essas cores. Então, o que que eles falam, né? O preto, ele é uma cor profunda, né? Ele é uma cor bem escura e uma cor bem intensa. O preto, ele é bem forte, ele é uma cor forte. Então, eles falam, para ter essa harmonia, você tem que usar duas cores que tenham a mesma característica. Então, por exemplo, o azul marinho, ele também é uma cor fechada, né? Então, eu usei o preto fechado com o azul marinho fechado e eu criei mais uma harmonia. Mas nem sempre na nossa imagem a gente precisa criar essa harmonia, entendeu? Então, isso é meio um mito aí. Eu não gosto de seguir esse tipo de raciocínio, sabe? Muito pelo contrário. Não, as cores Ufa! neutras, né? O branco, o preto, o cinza e o bege, elas combinam com outras cores, tá? Você pode usar sim com outras cores. Só que sempre o que acontece, como o preto ele já é uma cor, né? Que ele é forte, ele é profundo. Quando você coloca com uma outra cor que é vibrante, igual a nossa cartela, né? O inverno brilhante, uma cor viva, uma cor ele vai criar mais essa mensagem de um pouco mais de impacto, né? Ele traz uma mensagem um pouco mais moderna, um pouco mais impactante, mas combina sim, ainda mais se você for pensar, né? Pode usar sim. Se você for pensar, por exemplo, em grandes artistas, Mondrian, que fazia, né, aquelas montagens dele de cores vivas com preto, fica super bonito. Então, pode sim. É que o que as consultoras trazem, né? Uhum. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de coisa na internet, é que o preto vai ter maior harmonia com as cores parecidas com ele. Então, com as cores mais escuras, com as cores mais né, fechadas, mais. Pode combinar sim, fica legal. E só que sempre vai trazer um pouco mais essa mensagem de impacto. Conhecer as mensagens. Agora, olha só, para quem se encantou com tudo que você falou, e não é difícil isso acontecer, né? Porque se deixar aqui, a gente passa uma boa Sim. parte da tarde conversando. Se alguém quisesse conhecer melhor, entender qual é a sua cartela de cores, quais são as combinações que mais trazem credibilidade para o seu nicho e tudo mais, você consegue fazer atendimento virtual, não Faço só atendimento presencial, né? online. Dá para fazer a maioria das análises. A única análise que eu realmente não faço online é a coloração, mas eu tenho amigas por todo o Brasil que eu indico, né? Faz a Uhum. coloração para a gente entender aí as cores que mais harmonizam com a pele. Mas falando em cor, a gente tem, né, a vertente aí da harmonia com a pele, então descobrir a sua cartela, mas a gente tem a vertente de comunicação de cor, então exatamente quais as cores eu posso usar para comunicar melhor. A gente usa a cor também pela vertente do estilo, então não é somente aquilo que valoriza. Alguns estilos vão ter preferência por cores mais vivas, outros estilos vão ter preferência por cores mais neutras. Então, até uma curiosidade, a brasileira em si, né, em estudos, ela é mais neutra. A brasileira, ela não, se você for ver, né, ela não tem muito esse costume da mistura de cores. Isso é bem cultural, né? Então, respeitando o estilo. Aí a Olha maioria só. das brasileiras, até em atendimento, a gente vê assim, gosta de cores, tá? Numa coisa ou outra, mas não gostam muito daquela mistura, né? De usar muita cor e tudo mais. É legal. Nossa, eu morei um tempinho em Malta, né? Eu lembro que tinha umas vitrines que a gente falava, Senhor, como é que as pessoas usam isso? Que brega! Não sei o que, isso lá atrás, quando a gente, né? Hoje, imagina, zero julgamento, mas você olha uma É. vitrine esquisita, muito colorida, assim, xadrez com listrado, qual é a nossa Ah, referência? Agostinho Carrara, né? Fala, o negócio tá meio, meio Agostinho Carrara. Mas tem a ver com a cultura também, o país muda muito, né? A muda. maneira da gente se É vestir. engraçado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Chile. Eu tenho uma amiga que ela é bem loira, cabelo pintado bem de loiro. E lá no Chile, eles não são muito de fazer coisas no cabelo, né? Então, aonde ela passava, todo mundo fazia assim, ó, assustava, porque ela não tinha um Ó. que não olhava.
pro cabelo. Era muito engraçado, porque ela era bem loira, assim, e como eu posso dizer? Um loiro é característico do estilo dela, da mensagem dela, aquele cabelo bem loiro, fora do contraste, bem artificial mesmo, sabe? Ela gosta dessa mensagem. Então aí chamava, por exemplo, a nossa amiga Joyce aqui, ela ia chamar atenção lá. Os chilenos iam olhar para ela. E porque é cultural, tem muita coisa cultural, então, até isso a gente tem que pensar na nossa comunicação de imagem, por exemplo, quando a gente vende, por exemplo, para o mundo inteiro, que hoje em dia é muito comum, né? Fazer cursos e divulgar para mais lugares, é bem legal. Tem que pensar nisso. Gente, passou, olha, Camila, eu nem vi. Horinha, a gente já tá... Espero que algumas das orientações aqui gerais consiga ajudar, né? Eu sempre tento trazer da maneira mais prática, né? Para que consiga colocar na prática esse tema, mas é realmente muito individualizado. Mas esses exercícios que eu passei aqui já dá para você pensar e principalmente treinar o olhar com o público que você quer atingir, qual mensagem será que eu estou passando. Como a gente já tem esses, como eu falei, esses arquétipos na mente, não é difícil, sabe? Pede ajuda, tira uma selfie sua, assim, manda para 5 amigas e fala, amiga, quando você vê essa mensagem, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Acho que já é um exercício legal aqui para vocês fazerem, começar a pensar na imagem que vocês estão passando. Maravilha. Então, ó, fica aqui a mensagem. Se você não se conhece, conheça. Larga de se colocar em último lugar na lista. Assim como você cuida da sua casa, do seu filho, do seu marido, cuide de você. Não significa gastar rios de dinheiro, mas tem um carinho, um capricho, né? A gente merece, a gente merece. Temos que colocar primeiro as máscaras em nós, depois em quem está do nosso lado, né? Das crianças ou quem está do nosso lado. Então vamos cuidar por dentro e por fora reflete muito o que a gente tem por dentro, né? E quem chegou no final, tá vendo muita gente bacana chegando aqui no final da live. Assiste, vai ficar salvo aqui e depois eu vou também colocar lá no YouTube. Vou colocar a imagenzinha bonitinha na horizontal e vou pôr no YouTube porque é um assunto muito importante. A gente precisa largar a mão de pensar que é futilidade, entender que isso aqui é trabalho, isso aqui é essencial e ajuda muito nos nossos resultados. Como eu falei, a segurança na imagem a primeira comunicação para você mesmo vai te trazer essa confiança que você precisa. E aí, quando você vê a sua imagem, a sua comunicação já está alinhada aí para conversar com o mundo, né? Para transmitir a sua mensagem e potencializar o seu ser, o seu parecer potencializando o seu ser. Isso que é legal, Camila. E assim, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Nossa, passou realmente voando. E me coloco aí à disposição para quem quiser me mandar mensagem, tirar dúvidas. E espero que eu tenha conseguido aí ajudar já vocês um pouquinho. Nossa, com certeza ajudou. Eu vi as minhas queridas alunas aqui, além das outras pessoas que estão presentes. Ivani, Tânia, pessoal, assiste. Vou deixar salvo, daqui a 2 minutos está no feed. Assiste, é utilidade pública. Obrigada por ter aceito o convite de bate-pronto. Foi super gostoso. E com certeza teremos mais em breve. Vou te chamar de novo aqui, porque esse é um assunto muito Camila, necessário. Obrigada, viu? Obrigada, gente, olha só quem tá aqui também. Gente, olha que legal. Tem bastante gente. Ó, a Elida falando que adorou. Tem bastante. Nossa, tá sensacional. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Segunda-feira estamos aqui ao vivo ao meio-dia. Quarta-feira que vem com mais convidada. Depois eu coloco lá nos nossos stories. Obrigada novamente, Lu, pela sua presença. Um beijo e uma linda tarde de quarta-feira para todo mundo. Beijão, gente.